Imagine o Rio de Janeiro de 1901. Uma cidade que tentava desesperadamente ser europeia sob o sol escaldante dos trópicos. As ruas do centro eram estreitas, o saneamento era precário, mas a elite cultural olhava para a França e para a Inglaterra em busca de civilidade. Foi nesse cenário, entre saraus literários e ternos de linho, que um jovem chamado Oscar Cox desembarcou vindo de Lausanne, na Suíça. Ele trazia na bagagem algo mais perigoso e revolucionário do que qualquer livro proibido: uma bola de couro. Oscar Cox não queria apenas jogar, ele queria evangelizar. Para ele, o futebol não era um passatempo de bárbaros, mas uma escola de caráter, disciplina e estratégia. Mas ele encontrou resistência. A sociedade carioca da época via o ato de correr atrás de uma esfera como algo indigno, suado, impróprio para cavalheiros. Cox, no entanto, tinha a obstinação dos visionários. Ele organizou os primeiros jogos informais no campo de cricket de Paysandu, semeando o vício da adrenalina nos corações dos jovens da elite. A semente germinou rápido. Em 21 de julho de 1902, numa reunião histórica na rua Marquês de Abrantes, número 51, 18 homens assinaram a certidão de nascimento do Fluminense Futebol Clube. O nome Fluminense, gentílico dos nascidos no estado do Rio, foi escolhido para representar o pertencimento à terra, embora a alma do clube fosse naquele momento cosmopolita. Oscar Cox, o pai da ideia, curiosamente não aceitou a presidência, preferindo ser o capitão do time. Ele sabia que seu lugar não era atrás de uma mesa, mas no centro do gramado, ditando o ritmo da revolução. O primeiro jogo oficial da história do clube aconteceu em 19 de outubro de 1902, no campo do Paysandu. O adversário era o Rio Futebol Clube. O placar? Um acachapante 8-0 para o Fluminense. O primeiro gol da história tricolor foi marcado por Horácio da Costa. Ali, naquele domingo de primavera, nascia uma vocação. A vocação para a vitória incontestável. O Fluminense não nasceu para aprender a jogar. Ele nasceu ensinando. Mas a identidade visual que conhecemos hoje, o verde, o branco e o grená, não foi a primeira escolha. O Fluminense nasceu cinza e branco. Uma combinação sóbria, elegante, mas tecnicamente desastrosa. O tecido cinza, importado da Inglaterra, não resistia ao calor e ao suor dos trópicos. Manchava, desbotava, perdia a nobreza. Em 1904, numa assembleia extraordinária, a mudança foi proposta. Como não havia tecido cinza disponível no mercado, Oscar Cox e Mário Rocha sugeriram as cores que se tornariam a segunda pele de milhões: o encarnado, grená, o branco e o verde. Nascia o tricolor. Uma combinação única no mundo, que remetia à bandeira da Itália ou da Hungria para alguns, mas que no Rio de Janeiro significava apenas uma coisa: nobreza. Enquanto o clube se consolidava em campo conquistando o tetracampeonato carioca entre 1906 e 1909, com o lendário time de Harry Welfare, um inglês que era um tanque de guerra no ataque, algo maior estava sendo construído nas Laranjeiras. O Fluminense não queria apenas um campo, queria um monumento. A construção do Estádio das Laranjeiras é o marco zero da infraestrutura esportiva no Brasil. Erguido com o suor e o dinheiro dos próprios sócios, o estádio foi inaugurado em 1919 para sediar o Campeonato Sul-Americano de Seleções, a atual Copa América. Entenda a magnitude disso. A seleção brasileira não tinha casa. O Brasil não tinha identidade futebolística. Foi o Fluminense quem deu o teto, o gramado e a estrutura para que a amarelinha, que na época jogava de branco, conquistasse seu primeiro título relevante. O gol de Arthur Friedenreich contra o Uruguai, na final de 1919, não foi marcado apenas no Rio de Janeiro, foi marcado no terreno sagrado do Fluminense. Por isso, disse que o Fluminense é o pai da seleção brasileira. No entanto, a história do Fluminense carrega uma cicatriz social que foi ressignificada com o tempo: a alcunha de pó de arroz. A lenda conta que em 1914 o jogador Carlos Alberto, que havia vindo do América RJ, entrou em campo contra seu ex-clube. Carlos Alberto era mulato,
em uma época onde o racismo no futebol era velado, mas brutal. Diz a história que ele teria passado pó de arroz no rosto para clarear a pele e ser aceito, ou talvez apenas para esconder a irritação da pele após o barbear. A torcida do América, percebendo o artifício ou apenas querendo provocar, começou a gritar: pó de arroz, pó de arroz! O insulto tinha a intenção de expor a suposta elitização e o racismo estrutural do Clube das Laranjeiras. Durante décadas, o apelido foi usado pelos rivais como uma ofensa, um símbolo de futilidade e segregação. Mas a torcida tricolor, num ato de antropofagia cultural, engoliu o insulto e o devolveu como festa. O pó de arroz virou a festa branca nas arquibancadas. A nuvem de talco que recebia o time, transformando o estigma em identidade. O Fluminense assumiu suas contradições e fez delas sua força. A década de 20 foi dourada, mas também turbulenta. O futebol deixava de ser um esporte amador para flertar com o profissionalismo. O Fluminense, bastião do amadorismo puro, resistiu o quanto pôde à mercantilização do jogo. Havia um orgulho fidalgo em jogar apenas pela honra e pelo amor às cores. Essa postura, embora romântica, custou ao clube alguns talentos que migraram para agremiações que pagavam bichos por baixo do pano. Mas mesmo nessa transição, o Fluminense manteve sua aura de o mais querido da elite intelectual. Foi nessa época que a rivalidade com o Flamengo se consolidou. O Flamengo, nascido de uma dissidência do próprio Fluminense em 1911, representava o irmão rebelde. O Fla-Flu não era apenas um jogo, era um tratado sociológico. Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo brasileiro e profeta tricolor, definiria décadas depois: o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. A rivalidade transcendia o campo. Era uma disputa de visões de mundo. O Fluminense era a tradição, a ordem, a técnica apurada. O Flamengo era a massa, a explosão, o improviso. E o Rio de Janeiro precisava dos dois para respirar. Os anos 30 e 40 viram o Fluminense se profissionalizar de vez e montar esquadrões lendários. O time de 1941, por exemplo, protagonizou o Fla-Flu da Lagoa. Uma final de campeonato decidida não apenas na bola, mas na resistência física. O Fluminense vencia o jogo, mas o Flamengo pressionava de forma suicida. Nos minutos finais, os jogadores do Fluminense chutavam a bola para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que ficava ao lado do campo da Gávea, para ganhar tempo. Enquanto os remadores do Flamengo iam buscar a bola, o Fluminense respirava. Ao apito final, o título era tricolor. Ali nascia a mística de que o Fluminense sabe sofrer, sabe usar a astúcia e sabe que, em finais, a estética pode ser sacrificada no altar da vitória. Mas o mundo estava prestes a mudar drasticamente. A Segunda Guerra Mundial redesenhou as fronteiras geopolíticas, e o futebol brasileiro estava prestes a tentar conquistar o planeta. E, mais uma vez, o Fluminense estaria no epicentro de um evento global que, até hoje, gera debates acalorados, orgulho ferido e uma taça que brilha solitária na sala de troféus das Laranjeiras. Estávamos nos aproximando de 1952, o ano em que o Fluminense ousou dizer ao mundo que o melhor futebol do planeta era jogado em 3 cores. O ano da Copa Rio. 2 anos após o Maracanazo, o Rio de Janeiro sediou a 2ª edição da Copa Rio. O torneio não era um amistoso de verão. Era a obsessão da época, o protótipo do Mundial de Clubes, organizado com a bênção da FIFA para definir quem era o dono do planeta bola. Em 1952, o Brasil precisava saber se o seu futebol era amaldiçoado ou abençoado. O Fluminense, campeão carioca de 51, entrou na competição não apenas para jogar, mas para cicatrizar. O elenco tricolor era uma mistura de operários e artistas. No gol, Carlos Castilho, um homem que desafiava as leis da biologia. Na frente, Tele Santana, o fio de esperança, magro, esguio, mas com uma inteligência que já desenhava o futuro treinador lendário. A campanha foi uma marcha de autoridade. O Fluminense passou por adversários europeus e sul-americanos com a frieza de quem sabe que o Maracanã é o quintal de sua casa. Grasshoppers da Suíça, derrotado. Peñarol do Uruguai, a base da seleção que humilhou o Brasil em 50, derrotado. Afinal, foi um épico doméstico contra o Corinthians.
O Maracanã recebeu mais de 65 mil pessoas. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 2-0 e segurou o empate em 2-2 na segunda partida. Quando o apito final soou, a taça da Copa Rio de 1952 foi erguida. Para a torcida tricolor, aquele título não tem asteriscos. É o Campeonato Mundial. O Fluminense provou que o futebol brasileiro poderia vencer times estrangeiros em jogos decisivos. A alma lavada com pó de arroz e suor. O clube colocava uma estrela mundial em seu peito, uma honraria que ecoa até hoje nas arquibancadas como o canto de campeão do mundo. Mas a década de 50 e o início dos anos 60 foram marcados também por um ato de sacrifício que define o caráter da instituição. Carlos Castilho, o Leiteria, sofria com uma lesão crônica no dedo mínimo da mão esquerda. A dor era insuportável. Os médicos disseram que ele precisaria de meses de recuperação. Castilho não tinha meses. Ele tinha compromissos com o Fluminense. Diante da escolha entre o próprio corpo e o clube, ele não hesitou. Mandou amputar parte do dedo para voltar a jogar imediatamente. Entenda a dimensão disso. Um goleiro, cuja ferramenta de trabalho são as mãos, mutilou-se por amor ao escudo. A falange de Castilho não é apenas uma curiosidade médica, é a relíquia sagrada da lealdade tricolor. Castilho ensinou que o Fluminense não exige apenas técnica, exige pedaços de você. A travessia pelos anos 60 foi de resistência. Enquanto o Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha monopolizavam os holofotes, o Fluminense trabalhava nas sombras, revelando talentos e mantendo sua relevância estadual. Mas foi na virada para a década de 70 que o gigante acordou de forma definitiva para o cenário nacional. 1970. O Brasil era tri no México e o Fluminense queria ser o dono do Brasil. O torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, era o campeonato nacional da época. O Fluminense, comandado por Paulo Amaral, era um time de força e velocidade. Na fase final, um quadrangular decisivo, o tricolor precisava de um empate contra o Atlético Mineiro no Maracanã para ser campeão. O jogo foi tenso, travado, mas aos 32 minutos do segundo tempo, Oliveira cruzou e Mickey, sim, o jogador com nome de personagem, cabeceou para a eternidade. 1-1. O Fluminense era campeão nacional pela primeira vez. A taça de prata era nossa, mas a ambição do Fluminense não cabia no pragmatismo. O clube queria mais do que vencer, queria encantar. Em meados da década de 70, assumiu a presidência um visionário chamado Francisco Horta. Horta não era um dirigente comum, era um revolucionário do marketing esportivo antes mesmo do termo existir. Ele criou o conceito de troca-troca, negociando jogadores com os rivais para montar o time dos sonhos. E o sonho tinha nome: a Máquina Tricolor. Imagine um time que reunia a inteligência de Gerson, o Canhotinha de Ouro, a liderança de Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri, a classe de Paulo César Caju e a magia explosiva de Roberto Rivelino. Rivelino, ídolo do Corinthians, chegou às Laranjeiras escorraçado de São Paulo, acusado injustamente pela fila de títulos do clube paulista. No Fluminense, ele encontrou o amor e devolveu com arte. A estreia de Rivelino foi num sábado de carnaval, contra o Fluminense, de Feira de Santana. Mas o amistoso era apenas o aperitivo. O jogo de verdade, a prova de fogo, foi contra o Corinthians. Rivelino contra seu ex-clube. Ele marcou 3 gols. 3. Uma vingança poética executada com a patada atômica de sua perna esquerda. A torcida tricolor entendeu ali que estava diante de uma divindade. A Máquina Tricolor de 75 e 76 é, talvez, o maior time da história do futebol mundial a não conquistar um título internacional ou o brasileiro daquelas temporadas. Eles venceram o Carioca de forma avassaladora, humilhando rivais. O futebol era fluido, sem posições fixas, um jazz improvisado por gênios. Dizem os mais antigos que ver a máquina jogar era uma experiência estética, não esportiva. Eles não queriam fazer o gol. Eles queriam entrar com a bola e tudo, tabelando até a pequena área. A máquina martelou, criou, encantou, mas a bola puniu a arte naquele dia chuvoso. O Fluminense perdeu nos pênaltis. A máquina não conquistou o Brasil, mas conquistou a memória. Até hoje, quando se fala em futebol art,
O Fluminense de 75, 76 é a referência absoluta. Francisco Horta provou que é possível montar uma seleção vestindo a camisa de um clube. No entanto, como toda grande ópera, o final da máquina foi melancólico. As estrelas envelheceram, o dinheiro acabou e o final da década de 70 trouxe um vácuo de poder. O Fluminense precisava se reinventar novamente. A estética pura não bastava, era preciso voltar a ser letal. E o destino, que gosta de ironias, preparava para os anos 80 uma nova dupla de heróis. Não eram campeões do mundo como Gerson ou Rivelino. Eram dois jogadores vindos do Atlético Paranaense, com nomes simples, mas com uma sintonia telepática. Um era alto, forte, o Carrasco. O outro era técnico, inteligente, o Maestro. O início dos anos 80, especificamente 1983, marcou a chegada do Casal 20, Washington e Assis. Eles não vieram para dar espetáculo, vieram para decidir. O Fluminense estava prestes a entrar em sua era mais vitoriosa em termos nacionais. A década de 80 seria o palco onde o tricolor deixaria de ser apenas o time da elite carioca para se tornar o pesadelo do Flamengo de Zico. Estávamos à beira de um tricampeonato carioca épico e de uma conquista nacional que consagraria um técnico que, anos antes, era apenas um ponta-direita de pernas finas chamado Carlos Alberto Parreira. O Fluminense estava trocando o smoking da máquina pela armadura de guerra. A década de 80 amanheceu com uma mudança de filosofia nas Laranjeiras. A poesia da máquina tricolor ficou na parede da memória. O campo agora exigia pragmatismo. E ninguém encarnava melhor essa nova era do que uma dupla improvável vinda do Paraná. Washington, um centroavante forte, com cara de poucos amigos, e um faro de gol assassino. E Assis, um meia-atacante astuto, que sabia encontrar espaços onde só havia pernas adversárias. A imprensa os batizou de Casal 20, uma referência a um seriado de TV da época. A torcida os chamava de Salvadores. O ano de 1983 foi o batismo de fogo. O Flamengo de Zico, campeão do mundo, era o Golias a ser derrubado. Na final do Carioca, aos 45 do segundo tempo, o jogo se encaminhava para um empate que favorecia o rival. Mas Assis recebeu uma bola na direita, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Raul. Gol. O Maracanã tricolor explodiu. Ali nascia a mística do Carrasco. O Fluminense não jogava apenas contra 11, jogava contra o relógio e contra a soberba rubro-negra. Mas a ambição de 84 era nacional. O técnico era Carlos Alberto Parreira, um estudioso que aplicava conceitos científicos ao jogo. A defesa era uma fortaleza com o goleiro Paulo Vitor, o lateral Ricardo Rocha, que depois seria zagueiro, e o elegante Ricardo Gomes. Na esquerda, Branco, o homem do chute de canhão. No meio, a inteligência de Jandir e Delay. E na frente, o Casal 20 tinha a companhia de um paraguaio que jogava com uma faca nos dentes, Romerito. Júlio César Romero, o Romerito, não era apenas um jogador, era uma entidade. Ele corria por três, marcava, armava e decidia. O Campeonato Brasileiro de 84 foi uma marcha de regularidade. O Fluminense chegou à final contra o Vasco da Gama, um clássico gigante. O primeiro jogo, vitória tricolor por 1-0, gol de Romerito. O segundo jogo, um empate sem gols onde a defesa do Fluminense parecia feita de aço. O Fluminense era bicampeão brasileiro. Parreira provava que a organização vencia o talento desordenado. O Brasil era tricolor, novamente. A hegemonia continuou com o tricampeonato carioca em 85. Novamente com gol de Assis no fim, novamente contra o Flamengo, consolidando a paternidade da década. O Fluminense era o dono do Rio. No entanto, a década de 90 trouxe ventos sombrios. A má gestão financeira começou a corroer as estruturas do clube. O time perdeu competitividade. Mas como o canto do cisne, houve um último suspiro de glória épica em 1995. O ano do centenário do Flamengo. O rival havia contratado Romário, o melhor do mundo na época. A imprensa já havia entregado a taça do Carioca para a Gávea antes mesmo do campeonato começar. O Fluminense, comandado por Joel Santana, era o azarão. O time era modesto, mas tinha um líder que conhecia os atalhos da malandragem e da vitória.
Renato Gaúcho. A final do Carioca de 95 é talvez o fla-flu mais dramático da história. A chuva caía torrencialmente no Maracanã. O jogo estava empatado em 2-2. O resultado dava o título ao Flamengo. A torcida rubro-negra já gritava: "É campeão!". O relógio marcava 41 minutos do segundo tempo. Ailton, um meia habilidoso, recebeu na ponta direita. Ele entortou o lateral Charles Guerreiro. Gingou, foi para o fundo e chutou cruzado. A bola ia para fora? Ia para a área? Ninguém sabe. O que sabemos é que Renato Gaúcho, com o instinto de quem não aceita a derrota, se jogou na bola. Não com o pé, não com a cabeça, com a barriga. A bola bateu em seu abdômen e morreu no fundo da rede. O gol de barriga. O gol mais improvável, mais feio e mais lindo da história tricolor. O Fluminense estragava a festa de 100 anos do rival. O Maracanã viu o silêncio do favorito e o êxtase do pó de arroz. Renato, ironicamente, foi coroado rei do Rio no dia seguinte. Mas a euforia de 95 foi a última luz antes da escuridão total. A gestão do clube entrou em colapso. Em 1996, o Fluminense foi rebaixado no campo, mas salvo por uma virada de mesa devido a um escândalo de arbitragem. O caso Ivens Mendes. O destino, porém, cobrou a conta com juros. Em 1997, o rebaixamento para a Série B foi inevitável. O ano de 1998 desenhou-se como o pesadelo supremo. O Fluminense jogava a Série B sem estrutura, sem dinheiro e sem alma. O resultado foi catastrófico. O clube foi rebaixado para a Série C, a terceira divisão. Pare por um segundo e visualize isso. O clube que inventou a seleção brasileira, o clube da máquina, o clube de Castilho, agora teria que jogar em estádios sem alambrado, contra times semi-profissionais, no interior profundo do Brasil. A humilhação era pública. A torcida tricolor, acostumada à elite, viu-se no lodo. Muitos clubes teriam fechado as portas. Teriam decretado falência moral. Mas foi na Série C de 1999 que a verdadeira natureza do torcedor tricolor se revelou. Eles não abandonaram. O Maracanã recebeu públicos de 40, 50 mil pessoas para ver o Fluminense jogar contra o Serra, contra o Americano, contra o Vila Nova. Carlos Alberto Parreira, o técnico campeão do mundo com a seleção em 94, aceitou voltar ao clube para treiná-lo na terceira divisão. Um gesto de amor que jamais será esquecido. A campanha foi uma guerra. O Fluminense venceu a Série C de 99. Não foi um título para se orgulhar tecnicamente, mas foi o título da sobrevivência. O clube não morreu. A virada do milênio trouxe o Fluminense de volta à elite, após a confusa Copa João Avelange de 2000, que reorganizou as divisões do futebol brasileiro. Mas o clube ainda estava ferido, buscando sua identidade. A década de 2000 seria de reconstrução lenta, tijolo por tijolo. Houve a montagem de bons times, a chegada de Romário, já veterano, mas genial, às semifinais de Copa do Brasil. Mas faltava algo. Faltava uma epopeia internacional que lavasse a alma de vez. Faltava provar que o Fluminense não era apenas um sobrevivente, mas um conquistador. E o destino reservava para 2008 uma jornada que misturaria a maior beleza e a maior dor que um torcedor pode sentir. A Libertadores da América batia à porta. E com ela, a promessa de uma tragédia grega encenada no Maracanã que prepararia o terreno para o surgimento de um time de guerreiros. O futebol é uma divindade que às vezes exige o sacrifício antes da recompensa. Em 2008, o Fluminense montou um esquadrão para conquistar a América. Thiago Silva, o monstro, comandava a zaga. Thiago Neves era o maestro e o argentino Conca era o motor. A campanha foi um filme de ação. Eliminamos o São Paulo de forma épica e o Boca Juniors no Maracanã. A final contra a LDU parecia o roteiro perfeito para o primeiro título continental. Mas o destino foi cruel. Thiago Neves fez 3 gols na final, um feito inédito, mas os pênaltis, sempre eles, traíram as Laranjeiras. O Maracanã chorou. O trauma foi tão profundo que muitos acharam que o clube nunca mais voltaria àquele patamar. Mas o Fluminense é especialista em desafiar diagnósticos. No ano seguinte, 2009, o clube viveu o milagre da sobrevivência.
Com 99% de chances matemáticas de rebaixamento para a Série B, o time se recusou a cair. Sob o comando de Cuca e a liderança de Fred, que chegara para se tornar o maior ídolo da era moderna, o Fluminense fez uma arrancada sobrenatural. Ganhou jogos impossíveis, silenciou estádios e escapou na última rodada em Curitiba. Ali, o rótulo de aristocrata morreu definitivamente para dar lugar ao time de guerreiros. Essa força emocional pavimentou o caminho para uma era de domínio nacional. Em 2010, liderado pelo gênio silencioso Dario Conca, que jogou as 38 rodadas do campeonato, o Fluminense conquistou o tri brasileiro. 2 anos depois, em 2012, o Tetra veio com a autoridade de Fred, o artilheiro implacável. O Fluminense não era mais um clube em reconstrução. Era uma potência que olhava nos olhos de qualquer rival. Contudo, a obsessão pela América continuava latente. Era a ferida aberta de 2008 que não parava de sangrar. Foi preciso esperar 15 anos para que o misticismo tricolor encontrasse seu novo profeta, Fernando Diniz. O treinador, muitas vezes incompreendido, aplicou um futebol de posse, aproximação e coragem que parecia resgatar a essência da máquina de 75. A Libertadores de 2023 não foi apenas um torneio, foi uma jornada de cura. O Fluminense atropelou o River Plate com um 5-1 histórico. Germán Cano, o argentino que faz o L, transformou-se em uma máquina de gols. João Arias, o colombiano incansável, e a experiência de Marcelo, o filho pródigo que voltou para casa com 5 Champions na bagagem, deram ao time a casca necessária. Afinal, no dia 4 de novembro, no Maracanã. O adversário, o Boca Juniors. O mesmo Boca que assombrava brasileiros há décadas. O jogo foi uma guerra de nervos. Cano abriu o placar, mas o Boca empatou. A prorrogação veio como um fantasma de 2008. Mas John Kennedy, o menino da base, o predestinado, saiu do banco para fuzilar a rede argentina. O Maracanã explodiu. O grito preso há 121 anos finalmente saiu. O Fluminense era, enfim, campeão da América. A glória eterna chegava para coroar o clube que deu origem à seleção. O legado do Fluminense é a prova de que a elegância e a luta podem caminhar juntas. É o clube que sobreviveu ao lodo para tocar as estrelas. Das Laranjeiras para o mundo, o tricolor provou que, como disse Nelson Rodrigues, o Fluminense não é apenas um clube, é um estado de espírito.